Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Pedro Félix e hoje nós estaremos fazendo a apresentação do artigo Construção da Memória Digital do Patrimônio Cultural de Lijiang. Começando pela primeira sessão, nós vamos falar sobre a dupla face do reconhecimento global de Lijiang. O artigo de pesquisa Digital Memory Construction Lijiang, Construção da Memória Digital em Lijiang, como eu já disse, de Ying Yu e Feng Zheng, inicia-se estabelecendo um paradoxo central que serve como motor para toda investigação: o reconhecimento internacional, embora desejável, pode inadvertidamente tornar-se uma ameaça existencial para o patrimônio que visa celebrar. A cidade antiga Lijiang, localizada na pronúncia de Yunnan, na China, é apresentada como exemplo paradigmático desse dilema contemporâneo na gestão do patrimônio cultural. A riqueza cultural e étnica de Lijiang. A importância de Lijiang não reside apenas na sua arquitetura antiga, mas na sua identidade como um lugar de fronteira especial e único, formado pela coexistência de 39 grupos étnicos ao longo de gerações. O artigo destaca a demografia da região, onde os grupos étnicos Naxi, que fazem parte de 58,7%, os Han, 20,9% e Bai, 13,9%, constituem a esmagadora maioria da população de 160.680 habitantes. Essa diversidade não é um mero dado estatístico, é a fonte primária do que os autores descrevem como obras-primas resultantes da criatividade e imaginação dos ancestrais dos residentes locais. O patrimônio cultural de Lijiang, portanto, é intrinsecamente multifacetado, abrangendo tanto elementos tangíveis, a arquitetura e o urbanismo, quanto intangíveis, rituais, linguagem e, é claro, tradições orais. O reconhecimento global dessa riqueza cultural foi formalizado em duas ocasiões cruciais. Primeiro, em 1997, quando a cidade antiga foi incluída na lista do Patrimônio Cultural Mundial da Unesco pela sua esplêndida cultura étnica e sua arquitetura antiga. Segundo, em 2003, com a inclusão do manuscrito Dongba do Programa Memória do Mundo da Unesco. Este manuscrito, uma enciclopédia do povo Naxi escrita em pictogramas, é um símbolo da profundidade e singularidade do conhecimento local, utilizado em cerimônias e rituais sagrados. Estes reconhecimentos validaram a importância universal de Lijiang, colocando-a no mapa global do patrimônio. A ameaça existencial, que é a comercialização e a erosão cultural. Paradoxalmente, foi este mesmo sucesso que desencadeou as ameaças que o estudo procura mitigar. O artigo estabelece uma clara cadeia causal. A designação como patrimônio mundial provocou um aumento dramático no número de turistas, o que, por sua vez, levou a uma comercialização crescente. Este processo resultou na erosão, desvanecimento e, em alguns casos, no desaparecimento completo de memórias antigas. A ecologia cultural e física da cidade ficou sob uma pressão tão enorme que, em 2007, a Unesco emitiu um cartão amarelo, um aviso formal que sinalizava o risco de Lijiang perder seus status de patrimônio mundial. Este cenário revela um conflito fundamental na gestão do patrimônio na era moderna, a tensão inerente entre o valor da preservação, um mérito cultural, histórico e espiritual de um local, e o valor de exploração, com seu potencial econômico e turístico. A lógica do mercado turístico, focada no lucro e na massificação, tende a simplificar e mercantilizar a cultura, diluindo a mesma autenticidade que atrai os visitantes em primeiro lugar. Cria-se, assim, um ciclo vicioso em que o sucesso turístico consome seu próprio objeto de desejo. A proposta de solução e as questões de pesquisa. Face a este desequilíbrio entre proteção e desenvolvimento, os autores posicionam a construção da memória digital como a principal contramedida estratégica. A digitalização emerge não apenas como um método de arquivamento passivo, mas como uma plataforma ativa para mediar o conflito. Permite uma forma de consumo, entre aspas, cultural, que não exige a presença física massiva, aliviando a pressão sobre o local enquanto dissemina o seu patrimônio a uma audiência global. A memória digital, nessa perspectiva, não é apenas sobre salvar o passado, é uma ferramenta de gestão para garantir um futuro sustentável. É a partir dessa premissa que o artigo formula suas duas questões de pesquisa centrais, que estruturam toda a sua argumentação. Quais são os fatores necessários para a construção da memória digital? Como podem as estratégias iniciadas por esses fatores ser aplicadas à cidade antiga de Lijiang? Essa estrutura lógica move a investigação do geral para o particular. Primeiro, procure identificar princípios universais de sucesso em projetos de memória digital através da análise de casos estabelecidos. Em seguida, aplique esses princípios ao contexto específico e desafiador de Lijiang, propondo um roteiro personalizado para sua salvação digital. Vamos para a segunda sessão. Fundamentos da pesquisa, mapeando o terreno e identificando a lacuna. Para construir um argumento sólido para sua proposta, os autores realizam uma revisão da literatura que serve a um duplo propósito: demonstrar domínio sobre o campo de estudo existente e,
Crucialmente, identificar uma lacuna crítica nesse mesmo campo que justifica a originalidade e a necessidade da sua pesquisa. Esta seção do artigo funciona como uma manobra retórica e estratégica, construindo a autoridade acadêmica necessária para apresentar Li Jiang não só como um caso isolado, mas como um arquétipo de um problema mais vasto e negligenciado. Panorama da pesquisa existente. A revisão da literatura abrange diversas áreas interligadas, mostrando que a ideia de proteger o patrimônio através da tecnologia não é nova, mas que a sua aplicação prática é complexa e variada. Os autores sistematizam as pesquisas existentes em várias frentes. A primeira vai ser a proteção do patrimônio cultural. São citados estudos focados em modelos de proteção, caminhos de desenvolvimento e planos estratégicos. O projeto digital de Dun Huang é mencionado como um exemplo de sucesso na digitalização e partilha online de um patrimônio físico. Por exemplo, que são as grutas de Dun Huang. A conservação histórica. A literatura nesta área enfatiza a importância de um planejamento que respeite o desenvolvimento, o contexto histórico e a realidade atual das cidades, evitando deslocamentos populacionais e garantindo financiamento sustentável. Proteção urbana. São abordados princípios de urbanismo que visam a unificação orgânica entre áreas antigas e novas, mantendo a vitalidade dos centros históricos. A criação de grafos de conhecimento para a literatura popular é apresentada como uma técnica inovadora para promover a cultura local. E agora, projetos de memória digital. A revisão foca-se em análise de projetos de memória já existentes, como American Memory, Chinese Memory, Florida Memory, Beijing Memory, que mais tarde se tornarão objetos de estudo de caso do próprio artigo. Essas análises prévias já apontavam para fatores de sucesso, como a coleta cooperativa e a maturidade dos metadados e a construção da memória participativa. Ao apresentar este corpo de literatura robusto, os autores demonstram que estão cientes das melhores práticas e dos debates teóricos em curso. No entanto, o objetivo principal não é apenas resumir o que já foi feito, mas sim preparar o terreno para argumentar sobre o que ainda precisa ser feito. A identificação da lacuna de pesquisa. O ponto de viragem da revisão de literatura ocorre quando os autores afirmam que, apesar dos avanços, a pesquisa existente tem prestado atenção insuficiente às questões relacionadas com grupos étnicos, pobreza e áreas de fronteira. Esta é a declaração central que justifica todo o estudo. Eles argumentam que os modelos e teorias desenvolvidos a partir do contexto urbanos bem financiados ou de patrimônios nacionais centralizados podem não ser necessariamente aplicáveis a lugares como Lijiang. Lijiang é apresentada como um arquétipo desta exceção sistemática, caracterizada por uma confluência de desafios únicos. A diversidade cultural, por exemplo, como a gestão de patrimônios de 39 grupos étnicos, é exponencialmente mais complexa do que a de um patrimônio culturalmente homogêneo. Condições de infraestrutura. As condições de software e hardware mais pobres significam que as soluções tecnológicas de ponta podem não ser imediatamente viáveis ou sustentáveis. E por último, o ambiente externo complexo. Como área de fronteira, Lijiang enfrenta pressões sociais, econômicas e políticas distintas das dos grandes centros urbanos. Ao identificar essa lacuna, os autores levam seu estudo de uma mera aplicação de métodos existentes para um trabalho exponencialmente pragmático. A pesquisa não é apenas sobre como salvar Lijiang, é sobre como desenvolver um modelo de preservação digital para todas as outras Lijiangs, entre aspas, do mundo. Locais de imensa riqueza cultural, mas com recursos limitados e complexidades sociais profundas. Essa lacuna justifica diretamente a escolha da metodologia do estudo de caso. Se as teorias existentes são inadequadas, a abordagem mais lógica e cientificamente rigorosa é a indutiva. Aprender com exemplos práticos e bem-sucedidos para construir, a partir da base, uma nova estratégia que seja sensível ao contexto. A revisão da literatura, portanto, conclui a sua função estratégica ao legitimar a abordagem metodológica que serve. Análise comparativa de projetos de memória. A extração de princípios universais e variações contextuais. Esta seção constitui o coração analítico do artigo. Nela, os autores desconstroem 4 projetos de memória proeminentes para extrair os fatores que determinam seu sucesso. A análise é meticulosa, movendo-se da descrição dos casos para a identificação de semelhanças, ou seja, fatores comuns. Depois para as distinções, os fatores de diferença. E, finalmente, para uma síntese que revela um padrão surpreendente no ciclo de vida dos projetos de patrimônio digital. Os 4 projetos de memória como objeto de estudo. A escolha dos 4 casos de estudo é deliberada e estratégica, procurando um equilíbrio que permita uma análise comparativa rica e generalizável. A tabela 1, aqui adaptada, resume as características dos projetos selecionados. Vamos lá para ver a nossa tabela. O nome do projeto é American Memory, tem sua localização nos Estados Unidos, obviamente, e a unidade responsável é a Biblioteca do Congresso. O período vai ser de 1990 até agora, e o escopo é nacional. O nome do projeto, Chinese, a localização é da China, a unidade responsável é uma biblioteca e o período é de 2012 até o presente, nacional.
A Florida Memory, presente nos Estados Unidos, e é o seu responsável a Biblioteca de Arquivos Estatais de Flórida, do ano 2000 até o presente, e seu escopo é regional. E a Beijing Memory, que vem na China, e ela é a unidade responsável é a Biblioteca da Capital, ela vai de 2003 até o presente, e ela é regional, seu escopo. A seleção abrange 2 países, os Estados Unidos e a China, representando diferentes contextos políticos e culturais. Inclui 2 projetos de escopo nacional, focados na construção da identidade de uma nação, e 2 de escopo regional, um estado e uma cidade capital, focado em características locais. Além disso, os projetos variam em maturidade, com o American Memory, nasceu um pioneiro com mais de 3 décadas de experiência. Esta diversidade permite aos autores identificar tanto os princípios que transcendem o contexto, fatores comuns, quanto as adaptações que são necessárias para cada realidade específica, os fatores de diferença. Fatores comuns. O núcleo de técnico operacional. A análise revela 5 fatores que são consistentemente partilhados por todos os 4 projetos, sugerindo que eles formam um núcleo de boas práticas essenciais para qualquer iniciativa de memória digital. A tabela 2, adaptada do artigo, resume esses fatores. O fator comum, que é o conteúdo, nós podemos descrever ela como abrangente, incluindo história nacional, cultura popular, eventos importantes, história oral e desenvolvimento urbano. E a fase do projeto ainda está na implementação. Os tipos de recursos, que eles são diversificados, como literaturas, fotos, áudios, vídeos e manuscritos. A fase do projeto ainda está na fase de implementação. A tecnologia, utilização de tecnologias padronizadas de design de metadados, sistemas de recuperação e digitalização e websites. A sua fase também é implementação. O acesso, que tem métodos flexíveis, incluindo acesso e coleções físicas, coleções digitais e entrevistas orais, que está na fase de serviço. E a manutenção, suporte técnico contínuo, backups diários e planos de atualização para garantir a longevidade, que está na fase de implementação. Esses fatores eles representam os aspectos técnicos e operacionais da construção de um arquivo digital. O sucesso parece exigir uma abordagem que seja, ao mesmo tempo, abrangente no conteúdo, diversificada nos formatos, padronizada na tecnologia e robusta na sua manutenção a longo prazo. Fatores de diferença. As escolhas estratégicas e contextuais. Mais reveladora, no entanto, é a análise das diferenças, pois é aqui que as escolhas estratégicas e as adaptações contextuais se tornam visíveis. Os autores identificam 6 áreas principais onde os projetos divergem significativamente, conforme resumido na tabela 3 adaptada. O fator de diferença, que é a unidade responsável, e suas variações observadas foram a varia entre instituições nacionais, a Biblioteca do Congresso, e locais, a Biblioteca do Capital, de arquivos, etc. O financiamento são fontes diversas, exclusivamente governamental, parcerias corporativas e doações de caridade, que essa parte está na fase de design. O planejamento da construção são abordagens distintas, projetos divididos em fases claras, American Memory versus o desenvolvimento de contínuo e temático, como a Chinese Memory, que está na fase de design. A formação, a apresentação online varia. O website subordinado à instituição maior, por exemplo, a American Memory, e o portal independente, como por exemplo a Beijing Memory. Acessibilidade pública, níveis de inclusão diferentes, acessibilidade padrão versus recursos específicos para deficientes, são as versões áudio do American Memory. Um modo de propagação. Estratégias de divulgação distintas. Propagação passiva, o utilizador procura informação online, versus ativa, eventos, palestras, publicações, como no Chinese Memory. Esses fatores não são técnicos, mas sim de governança estratégica e engajamento. Eles refletem decisões tomadas no início do projeto, quem lidera, como é financiado, como é planeado e da forma como o projeto se relaciona com o seu público, como é acedido, quem pode aceder, como é promovido. A descoberta central. A padronização da construção versus a complexidade do design de serviço. A contribuição mais significativa do artigo emerge quando os autores mapeiam esses fatores comuns e de diferença para as 3 fases do ciclo de vida de um projeto. O design, que é o planejamento, a construção, que é a implementação, e serviço, que é a operação e engajamento. A tabela 4, adaptada no artigo, sintetiza essa descoberta crucial. A fase do projeto, que é o design, e a predominância de fatores, que são as diferenças maiores que as comunalidades, e a implicação é que é altamente estratégica e contextual. A construção, cujas predominâncias de fatores tem que as comunalidades são maiores que as diferentes, e a implicação é que é largamente técnica e padronizável. A fase do projeto de serviço, que tem a predominância de fatores de diferenças maiores que comunalidades, a implicação é, novamente, altamente estratégica e contextual. O padrão que emerge é claro e tem implicações profundas para a gestão de projetos de patrimônio digital.
A fase intermédia de construção, o ato de digitalizar, catalogar, criar metadados e construir o website, está a tornar-se uma prática cada vez mais rotineira e padronizada. As tecnologias e os fluxos de trabalho são bem compreendidos e podem, em teoria, ser partilhados ou até terceirizados. Em contrapartida, a verdadeira complexidade e os pontos onde os projetos mais provavelmente falham ou prosperam reside nas fases de design e serviço. A fase de design exige decisões estratégicas complexas sobre governança, financiamento e planejamento do longo prazo. A fase de serviço requer uma estratégia sofisticada de engajamento do público, acessibilidade e propagação cultural. Essa descoberta desloca o foco da gestão de projetos do patrimônio digital. O sucesso não é primariamente determinado pela qualidade de tecnologia de digitalização, mas sim pela qualidade da arquitetura política e financeira concebida na fase de design e pela robustez do modelo de serviço e engajamento público implementado ao longo do prazo. É com este quadro analítico refinado que o artigo se volta para diagnosticar os problemas de Li Jiang. 4. O diagnóstico de Li Jiang, o abismo entre potencial e realidade. Armados com um quadro analítico desenvolvido a partir dos 4 casos de estudo, os autores aplicam-no para diagnosticar a situação da construção da memória digital em Li Jiang. Esta seção vai demonstrar de forma contundente como os problemas práticos e aparentemente desconexos da cidade são, na verdade, sistemas diretos de uma falha sistêmica na fase de design do projeto, uma negligência dos fatores estratégicos que a análise comparativa identificou como cruciais. O modelo conceptual na memória de Li Jiang. Antes de mergulhar nos problemas práticos, os autores propõem um modelo conceptual para a memória de Li Jiang, ilustrando a vastidão do patrimônio em jogo. Eles dividem essa memória em 2 categorias interligadas. A memória tangível, ela vai incluir elementos físicos e documentais, como complexos da arquitetura da cidade antiga, residências de celebridades, o Plácio Mu, o ambiente natural e um vasto acervo de arquivos históricos. A memória intangível refere-se à cultura viva, transmitida oralmente e através da prática. Abrange a cultura espiritual, as normas sociais e as crenças populares e as artes e as técnicas tradicionais. E, fundamentalmente, a linguagem e a escrita Naxi, que é a Dongba. A figura 1, aqui descrita, ela vai visualizar essa estrutura, mostrando como a cultura intangível, mentalidade tradicional, critérios de documentação em comunicação social, linguagem e arte, e a cultura tangível, complexo arquitetônico, documentos de documentação e registros geográficos, coleções de celebridades e manuscritos se unem para formar a memória digital em Jiang. Este modelo enfatiza que os 2 tipos de memória são interdependentes. A memória intangível depende de suportes tangíveis para sua transmissão e desenvolvimento. A preservação digital, portanto, deve ser holística, capturando não apenas os objetos, mas também os seus significados e práticas associadas. A realidade na prática. A fragmentação, incompletude e escassez. O contraste entre este potencial rico e a realidade da prática em Jiang é gritante. A investigação de campo dos autores revela um cenário de estagnação e ineficiência, caracterizada por 3 problemas centrais. A primeira vai ser a fragmentação institucional e a ausência de liderança. A construção da memória digital em Jiang é descrita como lenta, com múltiplos departamentos a trabalhar de forma independente e separada. O Instituto de Investigação Cultural Dongba, a Biblioteca do Condado de Yulong e a Administração da Conservação de Li Jiang têm as suas próprias iniciativas de digitalização, mas não há um departamento competente, centralizado e unificado. Consequentemente, os padrões de implementação e as direções de cada unidade são diferentes, levando à duplicação de esforços e à incompatibilidade de sistemas. Recolha de recursos incompleta e não sistemática. A coleta de memória foca-se em elementos icônicos e tangíveis, em manuscritos Dongba, reconstrução de edifícios antigos, mas carece do conteúdo cultural da memória global. A abordagem é fragmentada e não sistemática. Mais criticamente, os canais para a contribuição do público são poucos, com a maior parte do material a ser obtida através da compra, o que torna a sustentabilidade da coleta pobre. Escassez de talentos e desenvolvimento tecnológico insuficiente. A falta de profissionais qualificados é um grande obstáculo. O artigo cita o exemplo da Biblioteca do Condado de Yulong, que após digitalizar 4.010 volumes de manuscritos Dongba, enfrenta dificuldades na criação de uma base de dados utilizável devido à falta de conhecimento técnico e de talentos na língua Dongba. A criação da base de dados e a interpretação dos manuscritos estão atrasadas. Isso mostra que a digitalização por si só é inútil sem a capacidade humana para interpretar, gerir e desenvolver os recursos digitais. A validação empírica do modelo teórico. A análise aprofundada desses problemas revela que eles não são aleatórios. Pelo contrário, são manifestação exata do que acontece quando os fatores críticos da fase de design, identificados na análise comparativa, são ignorados. O diagnóstico de Li Jiang serve como uma validação empírica do modelo teórico do artigo, que é a fragmentação institucional, é o resultado direto da ausência de uma unidade responsável, clara e acordada. A recolha de recursos incompleta e a consequência de um planejamento da construção deficiente e da falta de uma visão estratégica unificada.
A escassez de talentos reflete a ausência de um plano de financiamento sustentável, que inclui investimento em capacitação e formação de equipes. Fica claro que qualquer tentativa de resolver os problemas de Lijiang com soluções puramente técnicas, como comprar melhores scanners ou criar mais um website isolado, estaria condenado ao fracasso. A raiz do problema não é tecnológica, mas estrutural e organizacional. A solução, portanto, deve começar por corrigir as deficiências fundamentais na fase de design, estabelecendo uma governança clara, um plano abrangente e um modelo de financiamento que invista tanto em tecnologia como em pessoas. 5. Estratégias para a construção da memória digital de Lijiang, um roteiro acionável. Após um diagnóstico rigoroso que liga os problemas práticos de Lijiang às falhas estratégicas na fase de design, o artigo avança para a sua seção final em mais perspectiva. Aqui os autores vão propor um conjunto de 6 estratégias interligadas, concebidas para transformar o cenário fragmentado e estagnado de Lijiang num projeto de memória digital coeso, sustentável e eficaz. Cada estratégia responde diretamente a um dos problemas diagnosticados e está firmemente ancorado nos princípios extraídos da análise comparativa dos casos de sucesso. A tabela 5 do artigo, que está mostrada na tela, funciona como uma ponte conceptual que traduz os fatores essenciais, identificados na análise global, em inspirações concretas para o estudo de Lijiang. A fase de design, o fator essencial é a unidade responsável. O princípio dos casos deve ser estabelecida, é claro, e a inspiração para Lijiang é uma unidade responsável com múltiplos participantes. O financiamento deve ser diversificado e orientado pelo oficial com apoio civil. O planejamento da construção deve ser pré-planeado, dividido em curto, médio e longo prazo. O conteúdo deve ser abundante, incluir conteúdos tangíveis e intangíveis. Os tipos de recursos devem ser completos, compostos por tipos tradicionais e modernos. A tecnologia deve ser criativa e padronizada, sustentada por novas técnicas com padrões gerais. A manutenção deve ser atualizada, gerida rotineiramente com feedback. A formação deve ser clara, e existência e independente para acesso. A acessibilidade pública deve ser variada, serviços para diferentes utilizadores. O modo de programação deve ser multiforme, com propagação ativa. O acesso deve ser flexível, com vias online e offline. Com base nessa estrutura, os autores vão detalhar 6 estratégias-chave. A primeira é uma unidade responsável com múltiplos participantes. Esta é a estratégia fundamental para resolver o problema da fragmentação institucional. Os autores propõem um modelo de governança de um núcleo com múltiplos participantes. Uma instituição central, como a biblioteca ou o museu de Lijiang, assumiria o papel de unidade responsável principal, encarregada de coordenar todo o processo de construção. Esta unidade central trabalharia em estreita colaboração com os outros participantes, como os gabinetes da cultura, institutos de investigação e centros de proteção do patrimônio. A unidade central e os participantes formulariam conjuntamente o plano de construção e os padrões digitais. Este modelo combina as vantagens de uma liderança centralizada, direção unificada, eficiência na tomada de decisão, com os benefícios da colaboração, a partir de conhecimentos especializados e a ampliação dos canais de financiamento. A integração de recursos. Para combater a coleta incompleta e não sistemática, esta estratégia foca-se na agregação dos recursos culturais atualmente dispersos por várias instituições. O objetivo é duplo. Primeiro, manter uma coleção completa e abrangente, para restaurar a aparência original da memória de Lijiang, protegendo a sua integridade. Segundo, utilizar os recursos integrados para construir uma série de bases de dados sólidas e estáveis com diferentes temas. Uma integração de recursos bem-sucedida não só enriquece o conteúdo disponível para o público através de publicações, exposições, etc., mas também constrói a reputação do projeto, facilitando a obtenção de apoio futuro. A cooperação múltipla. Essa estratégia expande a ideia de colaboração para além das instituições oficiais, visando resolver o problema do isolamento. Propõe-se a socialização da cooperação, estabelecendo parcerias formais através de acordos legais com entidades do setor privado e da sociedade civil, como editoras, curadores de arte e outras organizações sociais. Igualmente importante vai ser o incentivo à participação ativa do público na partilha das suas próprias memórias e recursos. Esta abordagem de múltiplos stakeholders enriquece o conteúdo do arquivo digital e, simultaneamente, multiplica os canais de propagação e engajamento, aumentando o alcance e o impacto do projeto. Aplicação de tecnologias gerais. Respondendo à defasagem tecnológica e à falta de padrões, essa estratégia delineia um plano de 4 passos para a construção de uma plataforma digital robusta e sustentável. Primeiro, a plataforma deve ser construída com tecnologias avançadas, metadados, IA, blockchain, realidade virtual, em conformidade com padrões gerais internacionais.
Segundo, a unidade central e os seus parceiros devem desenvolver padrões digitais unificados para a seleção e preservação a longo prazo dos recursos. Terceiro, a equipe deve ser formada para servir diferentes tipos de utilizadores, respondendo prontamente às suas questões. Quarto, uma equipe técnica especializada em gerir o back-end da plataforma para garantir a sua operação contínua e segura. A manutenção sustentável. Para evitar que o projeto se torne obsoleto após o seu lançamento, essa estratégia enfatiza a necessidade de um plano de manutenção a longo prazo. As unidades centrais devem estabelecer um grupo de operação, dedicando a tarefas de rotina, como a atualização de recursos. Simultaneamente, devem ser desenvolvidos mecanismos de segurança e políticas de proteção de dados. A manutenção sustentável também inclui a busca contínua de financiamento, incluindo doações públicas para criar um ambiente positivo que garanta a preservação a longo prazo da memória local. O cultivo de equipe de talentos. Esta é a solução direta para a escassez de profissionais qualificados. A estratégia reconhece que a construção da memória digital requer uma equipe multidisciplinar, incluindo especialistas em tecnologia digital, filosofia, arquivística, etnologia, comunicação e linguística. Para construir essa capacidade, as unidades relevantes devem investir no desenvolvimento profissional do pessoal existente e, crucialmente, cooperar com universidades para cultivar talentos relevantes. O governo local é instado a introduzir planos de recompensa de talentos para atrair e reter os profissionais necessários para o sucesso a longo prazo do projeto. Em conjunto, estas 6 estratégias formam um modelo de governança holístico e ecossistêmico. Elas reconhecem que o projeto de memória não é um produto de TI, mas sim um organismo social vivo que requer uma liderança clara. A estratégia 1 e a nutrição contínua de conteúdo, que é a estratégia 2, uma rede de parcerias, que é a estratégia 3, um esqueleto tecnológico robusto, que é a estratégia 4, um sistema imunitário para se proteger, a estratégia 5, e um cérebro coletivo de talentos para o guiar, a estratégia 6. Esta abordagem sistêmica representa a transição de uma mentalidade focada na tecnologia para uma focada na construção de instituições e comunidades, que é a principal lição do artigo. Conclusão e as implicações da pesquisa. O artigo do Digital Memory Construction em Li Jiang conclui o seu percurso lógico sintetizando as suas descobertas e destacando as suas contribuições mais amplas para o campo da preservação do patrimônio digital. A conclusão afirma o argumento central de que uma abordagem metodológica rigorosa, baseada na análise de casos e adaptada ao contexto local, é essencial para enfrentar os desafios complexos de locais de patrimônio cultural únicos como Li Jiang. Agora nós vamos fazer uma pequena síntese do argumento e suas contribuições. O estudo demonstrou com sucesso como uma análise comparativa de 4 projetos de memórias proeminentes nos Estados Unidos e na China pode gerar um conjunto de fatores essenciais e inspirações práticas. Esses princípios foram então utilizados para realizar um diagnóstico preciso dos problemas que afligem os esforços de digitalização em Li Jiang, nomeadamente a fragmentação institucional, a coleta de recursos incompleta e a falta de talentos. A partir desse diagnóstico, o artigo propôs um conjunto de 6 estratégias viáveis e interligadas, que constituem um roteiro para o lançamento de um projeto piloto de baixo risco e a formulação de um plano de curto prazo para a construção da memória digital da cidade. As contribuições do estudo para a teoria e a prática são significativas e duplas. O primeiro é o preenchimento de uma lacuna na literatura. O artigo aborda diretamente a insuficiência de atenção que a literatura acadêmica tem dado à preservação do patrimônio digital em contextos desafiadores, caracterizado pela diversidade étnica, recursos limitados e localização em áreas de fronteira. Ao focar-se em Li Jiang, o estudo enriquece e inova a pesquisa sobre a memória cultural digital, oferecendo um quadro teórico e prático para o patrimônio cultural étnico. O segundo vai ser o fornecimento de um modelo metodológico replicável. Talvez a contribuição mais duradoura do artigo seja sua metodologia transparente e rigorosa. Ele não se limita a prescrever soluções para Li Jiang. Em vez disso, demonstra um processo, que é analisar casos de sucesso, extrair princípios, diagnosticar problemas locais à luz desses princípios e, finalmente, formular estratégias contextuais, que podem ser replicadas por outras regiões que enfrentam desafios semelhantes. O estudo serve, assim, como uma referência valiosa para o desenvolvimento da digitalização cultural na China e nos outros locais. Implicações finais. A força do artigo reside na sua abordagem baseada em evidências. Ele transforma um problema local e complexo, como preservar a cultura única de Li Jiang face à pressão do turismo em massa, num estudo de caso que gera princípios generalizáveis. Ao fazer isso, oferece um roteiro que é, ao mesmo tempo, altamente específico para as necessidades de Li Jiang e universalmente aplicável na sua abordagem lógica. Em última análise, a pesquisa de Hu e Zheng argumenta que a preservação do patrimônio na era digital é, fundamentalmente, um desafio de construção de instituições e de comunidades, e não apenas um desafio tecnológico.
O sucesso não depende da tecnologia mais avançada, mas sim da criação de um ecossistema de governança colaborativa, financiamento sustentável, integração de recursos e, acima de tudo, investimento contínuo no capital humano. Esta é a lição mais profunda e duradoura do artigo, posicionando-o como exemplo exemplar de como uma pesquisa acadêmica pode e deve informar a prática e a política de preservação do patrimônio cultural para gerações futuras.